Olá, bem-vindo ao podcast do Jornal do Ave, um espaço onde damos voz aos protagonistas da nossa região. Neste ciclo especial dedicado às eleições autárquicas de 2025 e em parceria com a Trofa TV e o Notícias da Trofa, abrimos microfone aos candidatos à presidência da Câmara Municipal da Trofa. Neste episódio, queremos conhecer as propostas de um candidato nascido em São Martinho de Bogado, em 1965, que, como experiência profissional, tem funções de operador de computadores, de diretor de produção e operador de encomendas em empresas têxteis e de escriturário. Com um passado ligado ao associativismo, foi sócio fundador da Associação Cultural e Recreativa Vigorosa, passou também pela Associação de Futebol Popular da Trofa, Associação de Atletismo do Porto e pela Confederação Portuguesa de Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto. Apresenta-se a eleições com um projeto que diz assentar em trabalho, honestidade e competência. Paulo Queiroz é candidato da CDU à Câmara Municipal da Trofa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. No seu discurso, na apresentação da candidatura, referiu que esta candidatura não nasce do improviso e que foi construída com base na proximidade com a população. Como foi feito esse processo de auscultação? Olá, boa tarde. Obrigado também pelo convite. Portanto, é com agrado que aqui estamos também a tentar explanar as nossas ideias qual é o caminho que o nosso Conselho deve tomar. E, acima de tudo, isto passou por uma reflexão coletiva. Tivemos contacto com os nossos camaradas do Partido Ecologista Os Verdes, que lembro que as duas últimas candidaturas até foram feitas por um elemento do Partido dos Verdes, e pronto, e em contacto também com os nossos militantes, com as pessoas anónimas que também muitas vezes vão falando connosco, fomos construindo a ideia do que será o nosso projeto autárquico, que não se afasta muito daquilo que é habitual em nós e baseado sempre nessas três premissas: a honestidade, a competência e o trabalho, porque já são premissas da CDU de há muito tempo e que felizmente nunca foram defraudadas onde temos eleitos. Portanto, a partir daí passou a ter que se escolher o rosto que iria fazer esta candidatura. Os meus camaradas acharam por bem indicar-me a mim, fiz alguma reflexão, porque o meu trabalho com a CDU, com o PCP e com o Conselho da Trofa também já tem muitos anos, já começa a ser necessário, às vezes, uns novos rostos, umas novas ideias, umas novas maneiras de fazer política. Mas, tendo em conta o projeto que me apresentaram e a maneira como ele foi discutido, acabei por aceitar com satisfação e que irei, de certeza, levar até ao fim. A CDU teve representatividade na Assembleia Municipal, não neste mandato, mas nos outros dois mandatos. A população ficou a perder com a ausência da CDU na Assembleia Municipal neste último mandato. Eu provavelmente não serei a pessoa mais indicada para fazer essa avaliação, porque fui eu que estive nos dois últimos mandatos e que não fui eleito no anterior. Mas, claramente, na nossa opinião, na nossa análise, a população ficou claramente a perder, porque perdeu-se muito do foco que eram as discussões na Assembleia Municipal. Connosco nós conseguimos centrar o que é importante discutir. Muitas das vezes está-se lá a discutir quem é que é o culpado pela crise, quem é o culpado por estas dívidas, por isto tudo, se é o PS, se é o PSD, aqueles insultos, não direi insultos, mas aquelas tricas partidárias que vão sendo feitas, e perde-se o foco. Eu creio que também era unânime, ou pelo menos uma grande maioria, que reconhecia o trabalho que a CDU fez naqueles dois últimos mandatos. Portanto, para nós, com a nossa não eleição no último ciclo autárquico,
Também foi uma surpresa, sinceramente custou-me muito a não reeleição. Não por mim, não pelo projeto, mas até pelo próprio Conselho, porque se perdeu a oportunidade de discutir coisas que eram realmente importantes para a Trova. Portanto, neste próximo ciclo autárquico, sinceramente esperamos estar novamente representados nos órgãos eleitos, e porque, mais do que por nós, as pessoas muitas vezes não conseguem entender isto, mais do que por nós, pelas populações que muitas vezes não têm ninguém que represente aquelas pessoas mais frágeis da sociedade. Defende uma gestão democrática, descentralizada e com capacidade de escuta. O que falhou, na sua perspectiva, no último mandato, e o que é preciso corrigir? O que falhou, eu não digo que falhou tudo, mas falhou muita coisa. Principalmente, houve um afastamento muito grande entre os eleitos e os eleitores. No mandato anterior ainda havia ali algum espaço para ouvir a população em algumas coisas, mas neste último mandato houve um afastamento total. Não se vê aquela envolvência que os eleitos tinham junto das populações, passou a ser só a aparecer quando há as grandes festas, os bilibes, as feiras das tasquinhas. Mas considera que foi propositado, ou é já próprio de um comodismo de um executivo que já vem de há 3 mandatos? Sim. Eu digo que é um misto dos dois. É um comodismo porque tem aquela, eu não digo a arrogância, mas aquela quase certeza que vão ser reeleitos, façam o que fizerem, aquela sensação de que está tudo bem e que vão fazer o que querem. E depois também uma prática deles, porque muitas das vezes a proximidade que eles tinham não era real, não é uma coisa que eles cultivem, é uma questão que tiveram que o fazer para conseguir apanhar alguns votos. Portanto, essa questão de uma gestão participada e que a população tenha o direito de intervir naquilo que lhes diz respeito, para eles não é exatamente aquilo que eles pretendem. Eles pretendem impor as suas ideias e fazer conforme as suas ideias. Não são naturalmente muito receptivos a contributos que não sejam deles próprios. Disse que este executivo é pródigo em fazer obra visível à custa do que realmente importa. O que é que realmente importa aos trofenses? O que realmente importa aos trofenses é a mobilidade, é a saúde, é a habitação, é termos umas vias bem qualificadas. A gente não precisa de ir muito longe para apresentar exemplos tão negativos que até parece que não são reais. Aquela rua que vai da zona do centro comercial, do Trofa Shopping, até à Barca, aquilo é simplesmente horrível, de uma insegurança que não lembra a ninguém. Não se pode circular lá com crianças, com ninguém com dificuldade de mobilidade, e é um sítio onde passam dezenas, se não centenas de carros, centenas e às vezes milhares de carros por dia. Aquele troço todo que acaba por vir dos bombeiros para aquela zona, da rotunda dos bombeiros para aquela zona, é muito intenso. A estrada está num aspecto deplorável. E só isso faz ver que, no fundo, se eles fizessem uma obra ali, não dá muitos votos, porque não é visível, ninguém se apercebe. Portanto, então eles fazem as grandes ciclovias, as grandes obras no parque. Anunciaram recentemente este pacote de requalificações em 50 ruas. Sim, 50 ruas, a 5 meses das autárquicas, e que a gente percebe que teve estes 8 anos, ou pelo menos estes 4, sem fazer nenhuma requalificação. Portanto, isso é propagandístico, não vai ter nenhum impacto na qualidade de vida dos trofenses e portanto, é mais do mesmo. Portanto, é preciso que as pessoas tenham essa capacidade de poder andar na sua cidade, no seu concelho, em condições de segurança, em condições de boa mobilidade, não estar sempre a olhar por cima para ver se vem um carro que as atropela, não é preciso andar sempre a saltar, porque na altura da chuva formam-se as poças e levam-se banhos, mesmo na Nacional 14,
mesmo na Nacional 14. Portanto, é tudo isto que falta a este Executivo ser mais próximo das pessoas, ouvirem o que é que elas realmente querem. Nós não somos contra as ciclovias, nunca foi uma bandeira contrária. Agora, o que nós dizemos e sempre dissemos é que nós temos que pensar a nossa cidade ou o nosso concelho com base naquilo que nós queremos para a nossa cidade e não só em função daquilo que está disponível para ser subsidiado. Não podemos desaproveitar esses subsídios, não podemos desaproveitar essas oportunidades, mas não podemos ficar por aí e ser isso a orientação da nossa política do Conselho todo. Portanto, temos que definir aquilo que realmente queremos e então fazer a busca das melhores maneiras de ser financiado essas obras. Portanto, passa por isso tudo, eles não têm essa visão e depois fazem as ciclovias que terminam em paredes e ciclovias que não têm um reflexo real de valorização do que são ou que deveriam ser as ciclovias. As ciclovias teriam muito interesse se passassem nas grandes zonas industriais, se levassem aos centros de saúde, se passassem... Portanto, a mobilidade através de bicicleta ou pedestre, sim, mas não só no conceito que eles têm, que é o conceito do lazer, de andar pelo centro da cidade, mas não ir a lado nenhum. E, portanto, é preciso recentrar aquilo que nós queremos para a nossa cidade e aquilo que nós devemos fazer para que consigamos esses apoios para essas obras. Para a CDU, quais são as 3 áreas prioritárias de atuação? Claramente a rede viária, a saúde e a habitação. Também, quer dizer, essas são 3 das muitas que nós consideramos prioritárias. A cultura, sinceramente, neste Conselho, se falar de cultura, não sei se será correto, porque faz-se 2 ou 3 grandes eventos e depois é um deserto completo. Nós temos, às vezes, infraestruturas que podiam ser melhor aproveitadas. Eu já no tempo em que eu estava na Assembleia Municipal, chamava a atenção muitas vezes que era possível revitalizar o Parque Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro. Temos lá a concha acústica, porque é que não convidamos as nossas associações culturais e recreativas e desportivas a serem promotoras eu não diria todas as semanas, mas de 15 em 15 dias fazer ali qualquer evento que fosse chamando as pessoas. Podíamos fazer tanta coisa sem criar grande pressão nas associações e fazer com que as pessoas começassem a ir naturalmente ao parque ao fim de semana, porque sabiam que ia haver sempre qualquer coisa. Até podia ser que num fim de semana não fosse do agrado deles, fosse fado e eles gostassem de rock, fosse rock e eles gostassem de fado, fosse o que fosse, mas sabiam que havia ali qualquer coisa que fazia juntar a população e criar acima de tudo os hábitos culturais, porque é uma coisa que não é de um dia para o outro, não é num ano, não é num mandato autárquico, é começar a criar o hábito e fazer as pessoas perceberem que aquilo também lhes faz muita falta. Pois, porque há aqui a ideia que na trofa as pessoas não aderem às atividades culturais. Claro que não aderem, porque não têm uma cultura de cultura, não conseguem, não sentem essa necessidade e depois isso só criando ao longo dos tempos essa necessidade. Os tais hábitos, não é? Exatamente. E na saúde, o que é que falta aqui diligenciar para melhorar nessa área? A primeira coisa, tínhamos que ter muito cuidado com o Hospital de Santo Tirso e a possível, não digo privatização, mas passar para a Irmandade e Santa Casa Misericórdia de Santo Tirso. Porque nós estamos a perder todos esses conceitos públicos e estamos a passar para as parcerias público-privadas. Mas a trofa não tem estado um bocadinho à parte do que tem sido este processo no Hospital de Santo Tirso? Porque, infelizmente, mais uma vez, há o conceito de que nós temos o Hospital da Trofa e que estamos seguros. Só que eles esquecem-se que o Hospital da Trofa é um hospital privado e que não tem o mesmo conceito do Hospital de Santo Tirso. É que não há nenhuma, pelo menos, posição do Executivo Municipal incisiva de que não, apoiamos a transferência de gestão ou então, não, estamos completamente contra. Exatamente isso. Portanto, da nossa parte iria ser logo feita
uma tomada de posição firme de que os serviços públicos têm que ser valorizados, têm que ser defendidos, têm que ser postos ao serviço da população e não ao serviço de meia dúzia, e muitas vezes criar artificialmente dificuldades no acesso a esses serviços para poder beneficiar os privados. E é isso que nós sempre lutaremos e continuaremos a fazer, que é uns serviços de saúde de qualidade para evitar que haja esse aproveitamento. Porque se nós tivermos noção de que o Serviço Nacional de Saúde serve... Neste momento nós estamos com dificuldades em muitas urgências fechadas, em que todos os serviços são os de urgência. E os de saúde primário? E a prevenção para que não hajam tantas urgências? Porque se nós tivermos um serviço a funcionar no primeiro escalão, quando chegar à altura das urgências, elas são muito menos. Estão muito mais reguladas, são muito menos agudas, e tudo isso faz com que seja necessário lutar para que voltemos a ter um Serviço Nacional de Saúde ao serviço da população, evitar que sejam todos empurrados para os seguros de saúde, que sejam empurrados para os privados, para voltarmos a ter aquilo que é o principal, uns serviços públicos ao serviço da população. E na habitação, o que é que será possível fazer para melhorar o estado da situação, que não é Não é fácil, nem nós temos a solução ideal. Agora, o que nós sabemos é o que é que não se deve, ou o que não se poderia ou não se deveria fazer. Nós, neste momento, na Trofa, até temos alguma construção, mas é toda a construção para a classe média alta. Portanto, é mais uma vez o apoio aos especuladores imobiliários, aos grandes lucros, aos grandes poderes de capital. Porque continua-se uma das coisas que fez com que nós tivéssemos a ideia de nos afastarmos de São Tirso era sentir que a Câmara de São Tirso licenciava tudo o que fosse mau para a Trofa e eles deixavam passar. Casas no meio da estrada, siga. Casas onde depois se está a prever fazer um alargamento de qualquer coisa, siga. Para criar dificuldades no progresso. Infelizmente nós estamos quase a chegar a esse ponto com a Câmara da Trofa, a fazer obras em tiras de terreno que não dá para fazer um pombal e vai-se fazer obras. Eu sei que às vezes até pode legalmente não haver muito a fazer, mas há outras maneiras de se impedir esse tipo de coisas, não é? O lançamento da OPA é uma boa medida? O lançamento da OPA, agora feito pela Câmara Municipal da Trofa para a aquisição de 100 habitações. Isso seria uma boa medida, ou será uma boa medida se for concretizada, se for feita com os conselhos. Agora, mais uma vez, é numa altura assim um bocadinho... Extemporâneo? Um bocadinho tarde? Não, além de tarde, um bocadinho em cima das eleições, não é? Eu sei que às vezes as coisas também não se compadecem dos calendários das eleições e de tudo na vida, mas às vezes também são muitas coincidências essas coisas virem sempre nesta altura, não é? Falou na necessidade de combater a especulação imobiliária e repensar o modelo de desenvolvimento urbano. O ordenamento do território na Trofa já foi dando aqui uma pincelada sobre isso. Em que ponto está? Está a seguir um caminho que não, correto? Claramente não. Nós temos-nos apercebido de que todas as mudanças são sempre em sentido de permitir estas aberrações, chamemos-lhe assim, e que vai proteger mais uma vez o grande capital, as pessoas que têm a capacidade de investir e não aqueles desgraçados que têm um terreninho e que quer fazer uma casinha e que quer resolver o problema deles ou dos filhos e que vão ter muito mais dificuldades do que esses que fazem os grandes investimentos. Portanto, não se vê a proteção das zonas verdes, não se vê a proteção das zonas ribeirinhas. Temos visto, ainda agora a APA fez esta notificação do problema com o Rio Ave, com a poluição. Portanto, ao fim de 20 anos, 30 anos, ainda temos graves problemas de poluição no Rio Ave. Portanto, é a altura de deixarmos de dizer que vamos fazer e começarmos a fazer, perceber exatamente o que é que se passa, onde é que se pode atuar e atuar.
não é só fazer uma requalificação das margens e pôr as coisas todas muito bonitas, que é muito importante e é muito salutar e traz benefícios à população e tudo mais, mas precisamos ir mais além. Precisamos de dar, além do que é óbvio e do que é visível, também ir àquela parte em que as pessoas não se apercebem, mas muitas vezes é mais importante aquilo que é visível. A CDU tem defendido a gestão pública da água, dos resíduos e dos espaços verdes. Como garantir essa gestão pública com eficácia e sustentabilidade financeira? Isso é uma luta nossa de sempre. Não há no nosso entender, não há nada melhor que uma gestão pública dos bens públicos. Pode-se dizer que às vezes que não tenha a mesma eficiência, o que é errado. Nós temos talvez mais eficiência do que esses serviços que sejam privados. Porque quando temos uma gestão pública, o principal objetivo é o serviço da população. Não é saber quanto é que vamos distribuir de dividendos ao fim do ano. Não é saber se vamos obrigar mais meia dúzia de pessoas a ligar-se para garantir o volume de euros ao fim do mês que estava definido anteriormente. Isso é importante numa gestão pública, mas não é o ónus principal. Nós queremos um bom serviço e temos a capacidade, temos dimensão e temos pessoas suficientes para passar isso para os serviços municipalizados, que é uma das coisas que nós defendemos desde que houve a passagem. Mas na questão da água, não estamos reféns de um contrato que é ainda duradouro? Estamos, e há 4 anos, se lembra, houve uma renegociação assim um bocado a mata-cavalos, como se costuma dizer, e que nos deu mais um prazo para isso, para ter na mão dos privados. Na altura, nós fizemos a nossa avaliação. Apesar de termos indicações que deveríamos votar contra essa medida, acabámos por fazer uma abstenção que ainda hoje me custa. Sinceramente, naquela altura, foi nosso entender que não deveríamos ser contra, porque a máquina da Câmara era brutal e seríamos trucidados na campanha porque tivéssemos um voto contra. Abdicámos aí um bocadinho da nossa ideia, mas se fosse hoje não o faríamos, seríamos votados contra, porque podem não concordar com aquilo que nós dizemos, podem não estarem de acordo com a maneira como nós fazemos as intervenções, mas nós queremos fazê-las sempre e fazemos-las sempre com o intuito de melhorar a vida das populações e não a vida das empresas. E às vezes, como nesse caso, falhou-nos aí e quero redimir disso, dizer que neste momento votaríamos contra, porque foi artificialmente criada a sensação de que iríamos diminuir o valor pago pelos trofenses e que depois, ao longo do tempo, viu-se que não era bem verdade e que não era assim. Portanto, nós pautamos sempre a nossa intervenção por aquilo que nós achamos que é mais correto. Podem não concordar connosco, mas podem ter a certeza de uma coisa. Aquilo que nós dizemos é aquilo que, em nossa avaliação, é o melhor para as populações. Mas, no entender da CDU, se deveríamos ter uma gestão pública da água, esse horizonte temporal seria o de acordo com o contrato, porque rasgar um contrato oneraria aqui financeiramente a Câmara Municipal. Nós também nunca somos favoráveis a rasgar contratos. Os compromissos têm que ser assumidos até ao fim. Agora, como há negociações para aumentar o prazo da concessão, também pode haver negociações em sentido contrário. Porque não é com lutas radicais de cortar radicalmente, a partir da manhã será público, não. Temos que chegar a um acordo e começar a caminhar, e se for a médio prazo, que seja a médio prazo, mas começarmos já. Porque se não o fizermos, quando chegar esse médio prazo, ele vai ser prorrogado. Mas que poder de negociação tem a Câmara Municipal para conseguir renegociar preços? Tenho o poder que a população lhe der. Agora, essas negociações nunca podem ser feitas como eles habitualmente fazem. Às escondidas,
nas costas das populações e só depois, quando já estiver quase sem possibilidade, é que as tornam públicas. E nós vimos a negociação para o aterro sanitário em Cubelas há 4 anos, vimos tudo isso em que só quando há alguém que nos costuma dizer põe a boca no trombone é que eles tornam. As negociações não são públicas e têm que ter uma parte reservada, não é secreta, é reservada. Mas pode-se tornar público que estamos a fazer negociações e que estamos a caminhar em determinado sentido. Agora, por isso é que nós dizemos a gestão tem que ser equilibrada e democrática e participada, porque em nosso entender, os orçamentos participativos jovens não quer dizer que tenham que deixar de acontecer. Mas esse orçamento participativo tem que ser ainda mais amontante, tem que ser na altura de fazer o orçamento, recolher as opiniões e as opções dos jovens, dos menos jovens, de toda a gente deste Conselho que também tem uma palavra a dizer. Porque a população também não pode dizer assim, eu escolhi aqueles, eles agora que tratem. Não. É a nossa vida, é a vida dos nossos filhos, é a vida dos nossos netos. Nós temos que estar inseridos, perceber o que eles querem e eles perceberem o que nós queremos. E é isso que nós consideramos que seja um orçamento participativo. Não é dizer, ora bem, temos aqui uma migalhinha, vamos distribuir esta migalha por quem andar aqui assim à nossa volta, porque depois há regras, mas há sempre maneiras de se contornar essas regras e tornar um projeto vencedor quando ele às vezes não tem um merecimento nem técnico, nem de mais-valia para a população. Qual é a opinião da CDU em relação aos projetos já iniciados pelo Executivo Municipal e já falados, como o Parque Urbano de Real e a réplica da Ponte Pêncil? O Parque Urbano de Real, a partida, não terá um desacordo nosso, porque qualquer projeto nesse sentido de aumentar espaços verdes e de lazer para a população não terá, certamente, a não ser por algumas questões muito particulares, mas não terá um sentido contrário ao nosso. A Ponte Pêncil, a CDU ainda não tomou uma posição, ou seja, ainda não refletimos em relação a isso. Eu só posso dar a minha opinião pessoal, em que acho que não faz muito sentido, sinceramente. A Ponte Pêncil teve o seu tempo, provavelmente só é recordada porque foi destruída, porque senão neste momento estávamos todos a dizer mal da Ponte Pêncil porque não nos permitia ter o acesso que teríamos ao outro lado. Portanto, não vou dizer que não faz sentido, mas há tanta coisa prioritária neste momento. Fazer uma ponte a sério, e aqui podemos ir à questão da variante e da ponte que se fez ali na zona de Lousado, em que nós, desde o princípio, não foi porque foi o PS ou foi o PSD a apresentar, em que dissemos que esta não era a melhor solução. Eu digo muitas vezes que, não sei se com orgulho, se com vergonha, que nós devemos ser a única cidade no mundo em que passamos as variantes no centro da cidade e queremos passar o metro pela periferia. Portanto, ou somos muito finos, ou então os outros estão todos errados. Portanto, portanto, em nosso entender, fazia muito mais sentido fazer uma ponte a sério, mais a jusante, ou então mais junto a Santo Tirso, mais para servir Famalicão mais diretamente e servir também Santo Tirso, porque eu acho que também já devemos acabar com essas guerras de Alecrim e Manjerona com Santo Tirso. Santo Tirso tem muita gente que eu considero, trabalhei lá 4 anos, estudei lá, portanto não tenho ostensivamente um ódio a Santo Tirso, que nos coertou muitas coisas. É verdade, mas o que nós fazemos também às nossas freguesias. O centralismo é em todo lado, não é só em Santo Tirso, é em todo lado, em que se beneficia o centro em detrimento da periferia. Portanto, temos que ter essa consciência, perceber que muitas vezes eles também só faziam aquilo porque nós próprios, nós trofenses, o permitíamos e muitas vezes éramos nós que o solicitávamos. Portanto, mas tem que acabar essa guerra e perceber que temos de fazer o que é melhor para nós.
não é o que é melhor para a Continental, o que é melhor para Lousado, que também penso que esta solução não será melhor para Lousado, mas o que é melhor para a Continental, o que é melhor para Famalicão, o que é melhor para a Maia. Não, nós temos que fazer o que é melhor para nós. E provavelmente, eu também disse que é melhor isto, não há dúvida, e nota-se claramente que só com a abertura deste último troço, o trânsito na Nacional 14, ali entre o Catulo e a ponte, melhorou de maneira muito visível, mas e as populações que vivem ali na Avenida 19 de Julho? 19 de novembro. 19 de novembro. Não faço ideia de quem comprou lá uma casa a pensar que ia ter algum sossego, algum sítio que era por onde se projetava que a trofa pudesse crescer para aquela zona, e somos atravessados por uma variante com centenas, milhares de caminhões por dia. Portanto, não vai melhorar a vida ali daquela gente, não é? Passa ali nas traseiras de uma escola. Melhorou o trânsito, é verdade, de um lado, mas piorou do outro. Portanto, ainda vamos ver quais são os prejuízos deste benefício. Portanto, dissemos sempre que não era a melhor solução, apesar de nunca termos dito que não se fizesse. Atenção, porque também percebemos claramente que muitas das vezes o Poder Executivo também quer que haja alguma divergência para não fazerem nada. Então nós também tivemos noção disso e parámos com este burburinho e dizer, faz, mas não vamos desistir de uma variante real e significativa para a trofa. Muito bem. Na cultura, já teve a oportunidade de falar um bocadinho sobre este tema, mas a CDU defende a criação de um centro cultural multifuncional. A proposta do Executivo Municipal relativamente ao projeto do Centro Cultural da Trofa não corresponde às expectativas? Podemos ir um bocadinho mais além. Aqui, mais uma vez, o projeto é, não digo megalómano, mas é sempre mais pelo que é visível do que aquilo para que é efetivamente feito. O que nós pretendemos é que seja um espaço em que os nossos criadores artísticos tenham realmente uma casa. Não ser apenas uma casa de demonstrar aquilo que se faz. Fazer também. Ter os espaços para a criação, para os ensaios, para essas coisas todas, e, portanto, terá que ser um bocadinho mais de acordo com as ideias que também os nossos criadores têm, porque, mais uma vez, está-se a fazer uma coisa para dar aos criadores, mas se perguntou o que é que eles queriam. Nós vamos fazer isto e está aqui. E eles dizem, mas não era isso que nós queríamos assim, que muitas vezes nem é mais caro, muitas vezes até se torna mais barato, só que tem uma funcionalidade diferente e que muitas vezes, aquilo que nós sempre chamamos a atenção, que é o não ouvir as pessoas diretamente interessadas, a sociedade civil, abrir um bocadinho às pessoas, perceber aquilo que elas pretendem e querem de um bem, dessas coisas. Portanto, não vou dizer que somos contrários, não é isso, mas muitas das vezes é a maneira como as coisas são feitas que não são do nosso agrado e que nos obriga a dizer que eles mais uma vez estão afastados. E nós vemos que este último exercício autárquico, nós percebemos claramente que não estamos perante um projeto autárquico, mas projetos pessoais. Até a maneira como eles agora vão apresentar uma candidatura independente com o atual presidente e uma candidatura com um atual vereador, em que não chegaram a acordo, e segundo o atual presidente foi porque não aceitaram 2 nomes do universo dele na lista. Portanto, ele não disse que não aceitou 2 ou 3 ideias do projeto autárquico dele, foi 2 nomes. Portanto, ali eles não discutem o que é melhor para a trofa, não discutem projetos, discutem nomes. Saber a quem é que nós temos que pagar favores, a quem é que nós temos que pôr, e não o que é que nós vamos fazer, e não digo quase que não interessa quem esteja, também não é assim, mas não é discutir os nomes, porque pôr um nome e não dar um
um projeto, não dar uma ideia, não dar um incentivo, não dar nada, não faz sentido para nós. Para nós o que é mais importante é o projeto, o que é que se quer fazer, o que se pretende, e não saber quem é que lá está. Porque torna-se claro que para eles é mais um projeto pessoal, e nós vemos até pela própria maneira como o anterior Presidente da Câmara abandona o Executivo para ser promovido, entre aspas, a eurodeputado, porque pronto, as pessoas são o que são, ele tinha essa ambição, disse-o desde sempre que a ambição dele era ser eurodeputado, e até nisso se prova que muitas das vezes os projetos que eles enchem muito a boca a dizer que estão pela trofa e pelos trofenses e por essas coisas todas, quando chega a altura certa de comprovar isso, vai tudo por água abaixo. Pronto, e é um bocado isso que a gente quer contrariar, perceberem que faz mais falta um eleito da CDU nos órgãos autárquicos da freguesia, da Assembleia Municipal, da Câmara Municipal, do que 3 ou 4 nomes que não trazem nada a crescer. Só trazem saber que esses nomes depois vão ter o A, o B e o C para ser a secretária, para ser isto e para ser aquilo. Portanto, os jogos for the boys e for the girls, que infelizmente todos nós temos consciência do que se passa, não é? E não exatamente aquilo que é importante, é saber o que é que nós queremos, o que é que nós e a população quer, porque também não podemos apresentar um projeto em que impunhamos a nossa maneira de ver o mundo. Eu, em algumas conversas que tive ainda com o presidente Sérgio Humberto na altura, em que eu lhe apontava algumas coisas que não concordava, e ele dizia, isso está no nosso programa, e eles votaram, portanto nós fazemos como... Portanto, ele nem sequer aceitava fazer alterações, porque estava no projeto autárquico e as pessoas votaram, portanto já tem legitimidade para fazer seja o que for. E a nossa visão não é essa. A nossa visão, nós temos um projeto, temos uma maneira de fazer as coisas, mas depois há o desenvolvimento do concelhio, que às vezes não se compadece com uma ideia que não quer que esteja errada, mas que pode ser melhorada. Não é? A questão da variante não está errado, mas podia ser melhorada. Não é? E essa maneira de encarar o que é fazer política neste Conselho que nós procuramos implementar. Paulo, já esgotámos o nosso tempo, mas há aqui um tema que é incontornável falar, que é 1 metro até à trofa, um tema que a CDU sempre se pautou pela defesa deste projeto. Lá está, e é na questão que também vai entroncar na variante, a CDU defende 1 metro, mas 1 metro de superfície desde o Ismael até ao centro da trofa e não até ao muro, como está projetado, e que depois, a partir do muro, se faça em metrobus. Sabe que, como nós dizemos, pelo menos a honestidade nós mantemos até ao fim. Isso é o que nós defendemos desde o primeiro dia. Se as pessoas tiverem uma memória que não seja muito curta, sabem que em todos os ciclos legislativos nós tivemos propostas nesse sentido, que foram apresentadas na Assembleia da República. Tivemos propostas, projetos de resolução que foram aprovados por unanimidade e que depois o governo desses partidos não a aceitou. Portanto, nunca virámos as costas à população do Muro. Neste momento já tivemos há algum tempo, quando houve a questão de fazer 1 metro até ao Muro e depois em metrobus até à trofa, o movimento no Muro convidou-nos a ir fazer a reflexão da situação e qual eram os apoios que nós podíamos dar. E nós, na altura, ficámos um bocado desiludidos porque percebemos que eles aceitavam aquilo de bom grado. Que 1 metro até ao Muro e depois, vinham nos autocarrozinhos, só faltou ser como da outra vez, vir nas bicicletas, por aí fora. Nós continuamos a dizer que o metro é muito importante para a mobilidade desta população, porque qual foi a maneira mais simples que eles tiveram para
criar, ou seja, destruir as expectativas do metro até à Trofa. Começaram a fazer os tais, os alternativos, mas eram em horários que não eram compatíveis com as ligações, pelo meio do trânsito da Nacional 14. Pouca cadência. Ou seja, as pessoas começaram a não poder ir e começaram a abandonar. Então disseram que não tinham viabilidade económica porque tinham pouca gente. Mas é ao contrário. Eles tiverem um serviço completo, com horários compatíveis com as entradas nas escolas e nos locais de trabalho, eles veem que a procura aumenta e isso é visível em todo o resto da linha. Não é? Portanto, aqui eles querem fazer a mesma coisa, fazer até ao muro e metrobus, mas daqui a 2 anos acaba com o metrobus porque aquilo tinha pouca gente. Tinha pouca gente porque ninguém se mete num autocarro para ir apanhar o metro no muro, para depois mudar no Ismael, para depois mudar ali. Não, vai no metro da Trofa até à Trindade, e na Trindade se tiver que ir para outra linha muda, senão, mas não vai mudar 3 ou 4 vezes até chegar lá. Portanto, é uma maneira de nos derrotar mais uma vez e nós sentimos que da parte tanto do Executivo como da Comissão eles já estão derrotados, mas nós não estamos, nós continuamos a lutar e vamos lutar sempre até ao fim, com o nosso deputado daqui do Porto que já está a preparar novas intervenções, porque isso nunca será esquecido. Nenhuma das lutas que nós promovemos e apoiamos é esquecida. E, como eu digo sempre, podem não concordar connosco, mas têm que levar connosco. E assim termina mais um episódio do podcast do Jornal do Ave, inserido nesta série especial dedicada às eleições autárquicas de 2025 no Concelho da Trofa. Agradecemos ao Paulo a presença e o contributo para este espaço de esclarecimento que tem como parceiros a Trofa TV e o Notícias da Trofa e que pretende dar voz a todos os candidatos à Câmara Municipal. Pode ouvir este e outros episódios nas plataformas habituais de podcast e no site do Jornal do Ave, do jornal O Notícias da Trofa e da Trofa TV. Até ao próximo episódio.